Esse é o primeiro tópico da aula de hoje, campos direcionais. Como eu disse para vocês, o objetivo é a gente obter um esboço das curvas integrais, né, que são as soluções de uma EDO, de primeira ordem. É um tipo de análise que a gente não precisa de solução explícita. A gente vai ver que com a própria EDO vai ser possível chegar nesse esboço das soluções aí para ela, e por isso ele é conhecido como método qualitativo. É assim como o método que a gente estudou na aula passada para as EDOs autônomas. Esse tipo de método se aplica a qualquer EDO de primeira ordem. Bom, então, antes de eu mostrar para vocês, né, como se constrói um campo de direções, a gente vai analisar esse exemplo que eu coloquei. Então, observem que aqui a gente tem uma parábola, tá? Eu estou pegando ela de -2 até 2, e suponha que essa curva seja o gráfico da solução de uma EDO. Eu quero que vocês pensem na reta tangente à curva nesses 3 pontos que eu marquei aqui na figura, tá? Então, eu tenho esse ponto aqui, né, que é o ponto -1, 1, eu tenho a origem, que é 0, 0, e tem esse outro ponto aqui, que é o ponto 1, 1. Então, vamos primeiro pensar nas retas tangentes à curva, passando por esses pontos. Bom, para esse ponto -1, 1, a reta tangente, né, estaria aqui, com essa inclinação. E eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu desenhar toda a reta tangente, eu vou desenhar apenas um segmento para representar essa reta. Tá? Então, seria algo mais ou menos assim. Tá? No caso, essa representação a gente pode fazer através de um segmento, ou, se vocês quiserem, pode colocar uma setinha aqui, né? Como se fosse um vetor tangente aí à curva nesse ponto dado. Tá ok? Então, esse vetor que eu desenhei aqui, ele está representando essa reta tangente. Vou fazer a mesma coisa no ponto 0, 0, que é a origem. Nesse caso, a gente sabe que a reta tangente é horizontal, acaba sendo o nosso eixo X aqui do gráfico. Então, eu vou representar essa reta por esse segmento orientado também. Aí, por último, no ponto 1, 1, eu vou ter algo assim. No caso, apontando para cá. Então, se a gente pega a derivada dessa função no ponto, isso dá para a gente a inclinação dessa reta tangente. Então, a ideia é fazer uma análise das inclinações das retas tangentes à curva, e, a partir dessa análise, a gente consegue descobrir o formato da curva. Né? Em outras palavras, esse método de campos direcionais, ele consiste em fazer o inverso do que eu fiz aqui. Né? O que eu acabei de fazer aqui? A partir da curva, eu fixei alguns pontos e fiz o esboço aí dessas setas que estão representando as retas tangentes. A gente vai começar desenhando essas setas no nosso plano, e com base nela, a gente vai conseguir ter uma ideia de como é a curva, né, de como é a solução de uma EDO. Para esse caso, né, quando a derivada é 0, a nossa reta tangente é horizontal. Quando a nossa derivada tem um valor positivo, a nossa função é crescente, no intervalo considerado. E quando a derivada é negativa, a gente tem uma função decrescente. Tá? Isso daqui, no caso, é o método que a gente aprende lá em cálculo A, né, para analisar crescimento e decrescimento de uma função com base na derivada primeira. Tá? Então, no fundo, que a gente vai utilizar isso. O primeiro exemplo, então. Olha, com esse exemplo vai ficar mais fácil entender como que a gente utiliza esse método aí de campos direcionais. Aqui eu tenho uma EDO de primeira ordem, né? Observem que eu escrevi ela no formato dy dx, mas a gente também poderia escrever ela assim, y' igual x vezes y.
né? Essa daqui seria uma outra anotação. E a ideia, então, é, a partir dessa expressão, dessa EDO, desenhar o campo de direções aqui no nosso plano R2, e tendo esse campo de direções, a gente consegue ter uma ideia de como que vai ser o gráfico da solução, né? Ou seja, a nossa curva integral, né? Que é a solução dessa EDO aqui. Né? Ou melhor, as soluções, né? A gente não tem uma única solução, né? Lembra disso. A gente tem infinitas soluções aí no caso. Bom, então, olha, o que eu fiz? Eu fixei esses pontos aqui, e a gente vai calcular a derivada em cada um deles. Então, eu vou começar pelo ponto 1, né, que é esse ponto que está aqui. Olha, para isso, basta a gente pegar a expressão da EDO, onde tiver x, a gente substitui por 1, que é a nossa primeira coordenada do ponto, e onde tem y, a gente substitui pela segunda coordenada do ponto, que nesse caso é 1 também. Tá? Então, eu vou fazer isso para o ponto 1. Olha, então, eu vou ficar com 1 vezes 1, que é igual a 1, tá? E nesse caso é maior do que 0. Então, pessoal, nesse ponto, significa que a gente está tendo um crescimento da nossa função y. Consequentemente, a reta tangente, ela vai estar apontando nessa direção aqui, olha. Tá? Então, eu venho aqui e faço o desenho, né, em cima do ponto, relacionado aí com o valor que eu obtive da derivada. Tá? Então, nesse caso, como D1 é um valor positivo, eu sei que minha função é crescente, então, a direção da reta tangente é essa direção que eu desenhei aí. Vou pegar agora o ponto 0,1, né, que é esse outro ponto que está aqui. Para esse ponto 0,1, né, observem que a nossa derivada, que é x vezes y, vai ficar 0 vezes 1, e isso é igual a 0. Então, significa que nesse ponto, a nossa reta tangente à curva é uma reta horizontal. Tá? Então, a gente vem aqui e desenha esse segmento aqui representando essa reta, né, que tem direção horizontal nesse caso. E olhando esse outro ponto aqui, que é o ponto menos 1 e 1, a gente tem a derivada igual a menos 1, né, significa que a nossa função está decrescendo nesse ponto, e, portanto, a gente representa a reta tangente dessa forma aqui. Tá? Então, é isso que a gente tem para esses 3 pontos. Analogamente, né, eu vou fazer a análise para os pontos que estão aqui abaixo do eixo X. Né? Então, começando por esse, que é o ponto 1 menos 1. Então, nesse caso, a gente obtém o valor menos 1 também. Então, significa que nesse ponto, a função está decrescendo. Então, vai estar apontando aqui para baixo. Esse outro ponto aqui, que está sobre o eixo Y, né, que é o ponto 0 menos 1. Nesse ponto, eu vou ter o valor 0 para minha derivada. Então, significa que a inclinação é horizontal. E, por último, esse ponto menos 1, eu tenho que essa derivada é igual a 1. Né, positiva nesse caso. E, portanto, nesse ponto, eu tenho um crescimento aí em relação à minha função y, né, que é a solução da IDO. Então, com base nisso, a gente consegue ter uma ideia das curvas integrais. Nesse caso, a gente vai ter algo assim, olha. Essas curvas, elas decrescem, né, chega aqui, a gente tem um ponto de mínimo, né, onde y de linha é igual a 0, e a partir desse ponto a gente tem um crescimento aí para a solução. Aqui embaixo, a gente começa com um crescimento, né, da solução, né, chega aqui a gente tem um ponto de máximo, e a partir daqui um decrescimento. Ok?
E se vocês pegarem outros pontos aqui para cima, vocês vão ver que, com a análise aí dessas retas, vocês vão desenhar também outras parábolas, uma encaixada na outra aqui no caso. Tá? Depois eu vou colocar lá no GeoGebra para vocês verem, como que fica em todo R2, né? Vocês vão conseguir visualizar melhor. Bom, então aqui do lado, olha, eu fiz um esboço das posições dessas setas em relação aos valores que a gente obtém das derivadas. Então, por exemplo, se a gente obtém o valor 0 para a derivada y', então é uma seta horizontal. Se a gente obtém o valor 1, a gente tem essa seta aqui. Aqui a gente tem exatamente 45 graus, tá, em relação ao eixo x. Se o valor da derivada é menos 1, a gente tem essa outra seta aqui. No caso, forma um ângulo de menos 45 graus, se a gente for pensar a partir do eixo x. E aí, para os valores intermediários, por exemplo, suponha que a derivada dê um valor entre 0 e 1. Então, a direção da seta vai estar compreendida entre essas duas que eu desenhei. Se for um valor maior do que 1, a tendência é que ela vá se aproximando aqui da posição vertical. Tá? No caso, apontando para cima. Então, é esse esquema que a gente tem, pensando nos valores da derivada y'. Bom, isso que eu fiz aqui é só mesmo para vocês entenderem como que funciona essa construção aí do campo direcional, tá? Como que a gente realiza esse tipo de construção. Mas o recomendado é que vocês utilizem algum software matemático, como GeoGebra, por exemplo, toda vez que vocês forem trabalhar com campos direcionais. Bom, eu vou compartilhar com vocês a tela agora e vou mostrar no GeoGebra como que fica o campo de direção dessa mesma EDO aí, que é y' igual a x vezes y. Então, olha, quando vocês forem esboçar um campo direcional aqui no GeoGebra, é só vocês chegarem aqui na entrada, aí digita campo, aí já vai aparecer, tá vendo? Campo de direções. Aí tem, eu vou pegar o mais simples, que é esse, tem uns outros aqui embaixo que a gente consegue colocar uns parâmetros extras, tá vendo? Vou pegar aqui o mais simples. Então, aqui no lugar da expressão da função, a gente não precisa escrever toda a equação, que no nosso caso é y' igual a x vezes y. A gente vem aqui e coloca apenas o x vezes y, que é a nossa função f, no caso, que o GeoGebra aqui está chamando de f de xy. Tá? Então, nesse caso, é x vezes y que eu vou colocar ali. Tá? Então, eu venho e coloco x vezes y. Tá vendo? Então, automaticamente, ele já gera o campo de direções. Então, observe, a gente tem aí as parábolas, como eu disse para vocês, sendo formadas, tanto acima do eixo x quanto abaixo. Então, acima, a concavidade é voltada para cima, das parábolas, e abaixo do eixo x, concavidade voltada para baixo. Para finalizar, a gente vai discutir aí o primeiro método de resolução de EDOs de primeira ordem. E esse método, ele é aplicado para EDOs que recebem o nome de separáveis ou de variáveis separáveis. Então, a gente vai primeiro definir como são essas EDOs, qual é a cara desse tipo de EDO. Em seguida, a gente vai discutir o método aí que se aplica para essas EDOs. Bom, então, como o próprio nome já diz, são EDOs onde a gente consegue fazer uma separação das variáveis, que no caso são as variáveis dependente e independente. Aqui, olha, nessa expressão, eu estou escrevendo y em função de x. Então, nesse caso, y é a nossa variável dependente e x é independente. Então, se vocês observarem aqui nessa expressão, a gente tem um termo que eu estou chamando de h de y, que é um termo que deve depender apenas dessa variável y. Ele está multiplicando a derivada primeira, e do outro lado da equação, eu tenho uma função que depende apenas da variável x. Tá? Então,
Esse é o formato de uma EDO de primeira ordem dita separável ou de variáveis separáveis. A gente consegue jogar os termos que dependem de x para um lado da equação e os termos que dependem de y aparecem ali multiplicando a derivada primeira. Só um detalhe, quando eu digo que essas funções dependem de x ou y, entre o caso particular delas serem constantes. Tá? Então, tanto aqui, né, no lugar de h de y, quanto no lugar de f de x, a gente pode ter valores constantes também, né, constantes reais. Bom, como exemplo, eu tenho essa EDO aqui, só que ela não está nesse formato, foi definido. Então, observem que nesse caso, basta eu fazer o seguinte. Olha, eu vou pegar todos os termos que dependem de y, vou jogar para cá, né, para o lado esquerdo da minha igualdade, e os que dependem de x eu vou jogar para o lado direito. Então, olha, deixa eu só fazer uma coisa antes. Então, aqui no caso a derivada. Essa exponencial que aparece aqui, eu consigo escrever como sendo exponencial de 2x vezes exponencial de y. Bom, então, o que depende de y aqui na expressão? Eu tenho esse y ao cubo e tenho essa exponencial de y. Então, esses dois termos eu vou jogar para o lado esquerdo da minha equação, né, da minha igualdade, e fazendo isso, eles vão aparecer aqui, né, dividindo, no caso, 1. Então, vai ficar 1 sobre y ao cubo vezes exponencial de y, isso multiplicando a derivada primeira, que é dy dx. E do lado direito, eu vou deixar todos os termos que dependem da variável x, que é a nossa variável independente. Então, eu tenho essa exponencial e tem esse x que está aqui também. Então, ele vai aparecer aqui multiplicando a exponencial de 2x. Então, dessa forma, eu tenho aqui uma função que depende da variável y, e aqui eu tenho uma função que depende da variável x. Tá no formato aí que foi definido para a equação separável, né? Logo é uma equação separável. Ok? Então, é importante que, antes de vocês aplicarem esse método que eu vou passar para vocês agora, vocês verifiquem isso, né? Se de fato a EDO é uma EDO desse tipo. Tá? Se não for, a gente não consegue aplicar o método. Eu vou fazer a dedução aqui desse método, em seguida a gente vai resolver um exemplo, né, utilizando o método. Então, eu estou partindo dessa identidade, né, que no caso é uma EDO separável. E, no caso, a nossa função y é a solução da EDO. Tá? E sendo a solução da EDO, a gente sabe que ela é uma função que depende da variável x. Então, eu vou escrever ela como sendo uma função φ de x. Então, essa daqui é a solução da nossa EDO. Bom, se ela é a solução, significa que ela satisfaz a equação. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, φ de x, e vou substituir no lugar de y na minha EDO, né, na EDO inicial. Então, fazendo isso, eu vou ficar com essa expressão, olha. H de φ de x. Aqui, no caso, a derivada primeira de y, então vai ser a derivada primeira de φ. Desse outro lado, eu tenho a função f, que depende da variável x também. Então, dessa forma, observem que eu fiquei aí com termos, né, dependendo de x. Eu vou agora integrar os dois lados dessa equação em relação à variável x. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para essa notação aqui, que é a minha variável y. Tá? Então, eu vou tomar y como sendo φ de x. No fundo, o que eu vou fazer aqui
é o que a gente faz para resolver integrais simples, usando o método de substituição. Tá? Então, eu estou chamando o φ de x de y, portanto, o dy vai ser igual à derivada de φ dx. Tá? Então, eu estou utilizando aqui o método de substituição para resolver integral, que a gente conhece lá do cálculo A. Bom, com essas substituições, o que acontece com essa minha primeira integral? Observem que aqui eu vou ficar com h de y, né, eu volto para a notação y, e aqui, olha, que eu tenho filhinha de x vezes dx, acaba sendo o nosso dy. Então, h de y, dy, e do outro lado da equação eu tenho isso daqui. Bom, então a gente vai guardar essa identidade que a gente acabou de obter. E isso dá para a gente a forma de se resolver DOs separáveis. Tá? Então, no fundo, o que a gente faz? Dado uma EDO separável, a gente identifica quem é a função que depende de y, quem é a função que depende de x, aí a gente resolve uma identidade desse tipo. A gente vai pegar a função que depende de y, integrar em relação a y, e do outro lado da equação a gente coloca uma integral da função f em relação a x. E resolvendo essa identidade, vocês vão ver que a gente consegue chegar numa expressão aí para y, que é a solução da EDO. Bom, então aqui essa EDO que eu coloquei para vocês é a mesma EDO que a gente trabalhou lá na construção do campo direcional. A gente montou o gráfico da solução, né, que a gente viu que são parábolas, sem ter a solução explícita da EDO. O que a gente vai fazer agora é obter essa solução explícita da EDO, né? Ou seja, a função y que satisfaz essa EDO. Bom, então, olha, a EDO tem esse formato. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela na forma HY, vezes y' igual a f de x, para poder identificar quem são essas funções. Então, nesse caso, olha, eu vou ficar com 1 sobre y vezes y' igual a x. Tá? Então, eu tenho essa expressão aqui, observem que é uma EDO separável. Então, 1 sobre y é minha função h, e x é minha função f. Bom, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar essa função h e vou integrar ela em relação à variável y. Aí eu igualo com a integral da minha função f, né, que no caso é x, essa integral em relação a x. E vou resolver essas duas integrais, e meu objetivo é chegar na expressão, nossa função y, que é a solução da EDO. Bom, antes de eu resolver, deixa eu só mostrar um negócio para vocês, que talvez auxilie, que é uma forma de chegar nessa expressão, sem precisar fazer essa separação aqui, né? Identificar quem é H, identificar quem é F. Eu acho que é uma forma um pouquinho mais direta, que a gente acaba utilizando aí. Então, olha, o que eu vou fazer? Essa derivada primeira, né, o y', eu vou usar a notação dy dx para ela. Então, isso é igual a x vezes y. Bom, aí o que eu faço? Eu manipulo esses termos, né? Posso multiplicar em cruz. E eu pego esse y, jogo para cá. Né? No caso, ele vai estar multiplicando pelo dy. E esse dx que está aqui embaixo, a gente joga para lá, né? Multiplicando em cruz também. Então, ele vai aparecer multiplicando o x. Tá? Então, observem que basta a gente colocar as integrais. E essa integral, então, vai ser em função de y, essa em função de x. Isso daqui é só uma forma de memorizar que eu deduzi lá para vocês.
Tá, ok? Seria uma forma de memorização. Tá? Se vocês quiserem utilizar, se vocês acharem mais fácil esse caminho do que fazer as identificações de H e de F, né, para depois jogar nas integrais, né, vocês podem utilizar essa segunda opção, então. Bom, então, voltando aqui, eu preciso resolver essas duas integrais. Então, essa primeira integral, ela vai me dar o ln da função y. E um detalhe, nesse caso, como não está sendo estabelecido um intervalo para y, a gente tem que pegar o ln módulo, tá? Então, vai ser ln da função y, mais uma constante de integração. Tá? Essa constante, eu vou juntar com a constante de integração da outra integral e vou chamar tudo de C1. Tá? Vou colocar ela do outro lado da igualdade. Então, fica assim, ln do módulo de y, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né, mais a constante de integração, que eu estou chamando de C1, né, supondo que eu já estou juntando as constantes das duas integrais. Como o nosso objetivo é chegar na expressão de y, que é a nossa solução, eu vou usar a função exponencial para assumir com esse ln que está aqui. Então, exponencial de ln do módulo de y é igual ao exponencial desse termo, né? Já que eles são iguais, então isso vai ser exponencial de x ao quadrado sobre 2, mais a constante C1. Exponencial de ln, a gente sabe que é igual ao termo que aparece aqui, que nesse caso é módulo de y. Bom, e aqui o que eu vou fazer? Vou escrever isso como sendo produto exponencial de x ao quadrado sobre 2 vezes exponencial da constante C1. Bom, esse y, né, quando eu tiro do módulo, aparece um sinal de mais ou menos aqui na minha expressão, né, então eu vou ficar com isso daqui. Y igual a mais ou menos exponencial de x ao quadrado sobre 2 vezes exponencial de C1. E observem que essa exponencial de C1 aqui é uma constante real. Tá? Esse E, no caso, que é o número de Euler, a gente sabe que é uma constante, né? Ela vale aproximadamente 2,7 e está sendo elevado a uma outra constante, portanto, isso daqui é uma constante real. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa constante, vou juntar com esses valores, né, que pode ser positivo ou negativo, e vou chamar tudo de K, tá? Então, isso vai ser uma constante que vai estar representando esses termos aqui. Então, fazendo isso, eu tenho que y é igual a K vezes exponencial de x ao quadrado sobre 2. Nesse caso, vocês podem colocar que ele está variando nos reais. Apesar de não assumir o valor zero, né, o que acontece? É uma coisa que a gente pode observar aqui no caso da CDO. Se a gente pensa na solução y igual a zero, né, na função y igual a zero, observem que ela também satisfaz a CDO. Se a gente substituir aqui, a gente vai ter zero igual a zero. Né? Então, aqui vai ficar derivada de zero, aqui vai ficar x vezes zero, então, ela também acaba satisfazendo. Significa que a gente pode incluir essa função aqui nessa solução também, né? Apesar dessa família de soluções que a gente chegou não tá especificando, né, que y igual a zero é solução, a gente pode incluir. Então, aqui, a gente pode colocar esse K, essa constante K, assumindo qualquer valor real. Tá? Então, pode ser zero, pode ser um valor negativo ou pode ser um valor positivo. Eu peguei a função exponencial de x ao quadrado sobre 2, né, ela está aqui, e eu vou multiplicar ela pela constante K, né, que pode assumir qualquer valor real nesse caso. Aqui, em específico, né, do jeito que está aqui, é quando K é igual a 1, e nesse caso a gente vai ter essa curva que está em azul aqui. Bom, se a gente aumenta os valores de K,
Deixa eu só aumentar aqui. Né, por exemplo, se eu tomo, né, qualquer valor de K maior do que 1, a gente começa a gerar essas outras curvas que estão acima dessa curva inicial, né, que é para K igual a 1. Aí, conforme a gente vai diminuindo K, a gente vai obtendo essas outras. Essa daqui é para K igual a 0, né? Ou seja, a gente acaba tendo a solução nula, que eu falei para vocês, que é o eixo x, né? A função y igual a 0, o eixo x. E para os valores negativos de K, a gente vai ter essas parábolas aí que estão abaixo do eixo x. Tá? Então, conforme a gente vai diminuindo aí os valores, tá vendo? A gente vai obtendo essas outras curvas que estão abaixo aí do eixo x. Tá, ok? Então, basicamente é isso. E observem que aqui, no caso, a gente tem o campo direcional também, né, que está sendo representado pelos segmentos. Né, são todos segmentos aí que estão tangenciando essas soluções.